Isso, para a gente manter o nosso cronograma. Vamos lá, pessoal. Pedir para vocês irem retornando ao lugar de vocês. Já está aberto aí? Deixa eu já abrir aqui. Então, já está online? Então, para quem está online com a gente, agradecer vocês, pedir desculpas pelo atraso de 15 minutos na nossa programação. A gente está esperando os participantes aqui presenciais retornarem aos seus assentos para a gente dar continuidade à programação. Então, só para dar um contexto, na parte da manhã a gente teve a abertura e um painel sobre os desafios na formulação de políticas públicas e de estratégias de conservação da Amazônia. Nessa segunda parte da manhã, nós vamos ter um segundo painel. Então, na primeira etapa, nós tivemos a participação de diferentes atores, representantes do ICMBio, da Coordenadoria de Pesquisa, da SEMAS no Pará. Eu estou falando pessoal online, porque... E do Wildlife Conservation Society. Nessa segunda parte da manhã, a gente vai ter um segundo painel de discussões que está baseado nas apresentações que vieram do Sinergize. Então, pessoal que está presente, eu estava primeiro fazendo um contexto para quem está online no link, para saber qual foi os acontecimentos da manhã, porque houve uma troca de link agora com uma maior segurança para a entrada, para evitar as invasões, né? Aproveito mais uma vez para pedir desculpas para quem estava online. Então, dando prosseguimento, gente, às atividades do nosso workshop, nós vamos ter agora um painel, né? O nome do painel é Sínteses do Conhecimento sobre a Biodiversidade da Amazônia. Esse painel ele vai trazer resultados dos 3 manuscritos principais, né, que estão sendo desenvolvidos a partir do Sinergize. E cada apresentação vai ter cerca de 10 a 15 minutos, seguido por 10 minutos de perguntas. Os participantes que estão online, a gente pede, por favor, que enviem as suas perguntas através do chat, e nós vamos fazer essas perguntas no final da última apresentação, durante o painel de discussões. O nosso painel ele vai ser composto por 3 apresentações. A primeira vai ser a pesquisadora Angélica Rezende, em seguida, Vitória Isaac e a Liz Stegman. Eu gostaria de convidar a Angélica, que vai fazer a primeira apresentação. E, mais uma vez, se você estiver participando online, pedimos, por favor, que compartilhem as suas perguntas no chat para a gente poder acompanhar. Angélica, obrigado. Oi, gente, bom dia, obrigada. Obrigada a presença de todos. É uma pena que o moço da SEMAS foi embora, né? Vai chegar uma representante, por favor. Tá, que eu já fiquei pensando em ideias de como que isso podia ajudar. Bora lá. Esse trabalho está sendo liderado pela Raquel e por mim. A Raquel não pôde vir. Eu fui pós-doc do Sinergize bem no início, e depois eu saí da posição de pós-doc, mas continuei colaborando principalmente nesse trabalho, que foi um primeiro trabalho de levantar esses dados. Então, a gente usou basicamente só os metadados, porque a gente queria ver onde eles estavam, né, o que eles representavam. Então, nesse momento, ele está pronto, está passando por fases de revisão, está numa última fase de revisão, então a gente ainda está incorporando essas revisões. Por isso eu nem vou entrar muito aqui na discussão, porque a parte que falta a gente incorporar da revisão, da última revisão feita com os nossos cerca de 600 autores. Então, é bem complexo, né? Alguns de vocês já têm essa experiência de ser bastante difícil conseguir conciliar tudo isso. O título provisoriamente está esse, né? Que acessibilidade e estrutura de pesquisa direcionam lacunas de conhecimento na ecologia, na pesquisa ecológica da Amazônia. E aí, vamos entrando. A apresentação está em português. Estou esperando alguém passar. Está dividida numa introdução super ultra breve, objetivos, metodologia, resultados e discussão.
Então, basicamente, a gente se baseou na ideia de que, para entender a perda de biodiversidade enfrentada mundialmente, né, mas com foco nos trópicos e na Amazônia, para entender isso, é preciso entender a relação das comunidades bióticas com mudanças globais, e para isso precisamos desses dados de referência, tudo alinhado com o que já foi falado nas primeiras apresentações. E esses dados precisam estar bem distribuídos no espaço e no tempo. Então, a nossa análise foi focada mais nessa distribuição espacial. E a gente já parte daquele conhecimento de que falta dados nos trópicos. Então, o objetivo geral foi mapear e integrar metadados de comunidades ecológicas, então, dados que tinham um levantamento taxonômico. Então, a gente fez uma limpeza, né? Não aceitamos dados que eram, por exemplo, para vegetação só estruturais. Então, tinha que ter esse levantamento taxonômico. Teve uma abrangência de 5 grupos aquáticos, que eram bentos, heteróptera, odonata, peixes e macrófitas, como a Joyce já falou praticamente. A diferença é que os 4 grupos de fauna terrestre e vegetação, que é formigas, besouros, rola-bosta, aves e vegetação lenhosa, foram divididos para áreas úmidas e terra firme. Então, a gente dividiu os hábitats para ter uma visão mais focada. E como drivers, usamos variáveis relacionadas à logística, que são acessibilidade, proximidade de instalações de pesquisa e posse de terra, e mais relacionadas com estudos de biodiversidade, que são duração da estação seca, como um possível proxy para clima, e degradação florestal. E com isso a gente tenta predizer o padrão de estudos ecológicos entre táxons e hábitats. E a gente hipotetizou que o maior esforço de pesquisa vai estar acontecendo em áreas logisticamente mais acessíveis, vai ter um viés para áreas mais degradadas, se os pesquisadores, quando tem perguntas aplicadas à diversidade nessas áreas, né, com esse tipo de degradação, e que esse esforço não é distribuído ao longo dos gradientes climáticos. Assim, permitindo que... E aí, chegando à pergunta de que síntese abrangente de dados em nível de bioma podem ajudar a resolver alguns dos viés geográficos taxonômicos na biodiversidade. Então, aqui a gente vai só mostrar onde que tem dados para resolver os vieses, né? E aí, primeiro, só para entender a área de estudo, aqui é a divisão proposta pelo IBGE do bioma Amazônia, porém, essa parte que está em preto foi uma parte que a gente teve que remover, porque as nossas máscaras drivers nem todas cobriam. Então, especificamente porque a máscara de degradação, ou a camada de degradação que a gente utilizou, não cobriria essa parte em preto, então, infelizmente, tivemos que remover. O resto foi utilizado. Para delimitar os ambientes, primeiro a gente removeu aquilo que era não floresta, então é o que está em laranja, a gente só utilizou as áreas florestadas. Para delimitar áreas úmidas, a gente usou uma combinação de 2 máscaras de áreas úmidas disponíveis para a Amazônia, porque uma só não cobriria tudo. E para aquático, corpos d'água, a gente combinou áreas úmidas com mais os corpos d'água. Eu não coloquei nessa grande porque não daria para ver, porque a gente sabe que a Amazônia é muito bem drenada, né? Muitos corpos d'água bem pequenos. E aí o levantamento desses dados, que a princípio são metadados, mas como a Joyce falou, com o potencial de a gente conseguir os dados, então a gente agora mapeou, né, onde estão esses dados para trabalhar. Em alguns casos a gente já está formando os dados, como o Felipe vai mostrar, mas esse levantamento foi feito baseado em consulta à literatura, acesso às grandes bases de dados e contato direto com pesquisadores, inicialmente indicados pelos pesquisadores que compõem o grupo, e depois foram, cada pessoa que depositava ia indicando outras pessoas, e fomos fazendo buscas mais criteriosas para poder cobrir, fazer uma boa cobertura desses dados, um bom levantamento. Os hábitats, repetindo, né? Então ficou terra firme, áreas úmidas e aquático.
E aí, lembrando, para áreas úmidas, foi utilizado apenas aves e vegetação lenhosa ao final, porque tinha poucos estudos com formigas e besouros, então não daria para fazer a análise. Os drivers, então, foram acessibilidade, que é representado como tempo de viagem. É uma máscara que a gente usou já pronta, então representa o tempo de viagem entre localidades de 5.000 habitantes a 5 milhões de habitantes. Está errado ali, perdão. E também uma máscara de pesquisa, uma camada de pesquisa, distância até a estrutura de pesquisa ou educação. Uma camada de posses de terra, que é o do Imaflora. Duração da estação seca, então zoneamos a Amazônia em duração da estação seca em meses. E uma camada que representa a degradação na vizinhança de cada 1 quilômetro de vizinhança de cada pixel. Tudo na mesma resolução. Aqui estão as camadas. As mesmas que eu falei antes, só para vocês verem mais ou menos como está essa distribuição, né? Aquela famoso arco do desmatamento, a distribuição da estação seca também, mais próximo ao arco do desmatamento, maior duração, acessibilidade também, tudo bem mais ou menos similar. Aí é interessante também essa camada que a gente criou, de pesquisa e educação. E aí a análise dos dados, então foram preparadas camadas, máscaras, são dados bem pesados, né, espacialmente, computacionalmente. Aí foi testada a multicolinearidade entre os preditores, e nós tivemos um fator de inflação menor do que 2, então nós mantivemos essas 5 variáveis propostas, por elas não estarem tão correlacionadas. E aí procedemos com o modelo de distribuição de espécies para ver onde estava a distribuição desses estudos. Então, é um modelo usado bastante em ecologia que a gente aplicou para a nossa pergunta, usando o Machine Learning Random Forest. Resultados. Acho que espero que tenha dado para entender. A maioria que é coautor, então, já entende, mas espero que para os outros que não tenha dado. E aí a gente chegou, então, nesse número bem grande, de uma compilação bem grande de quase 8.000 áreas amostradas, mais de 4.000 em terra firme, quase 1.000 em áreas úmidas e quase 3.000 em ambientes aquáticos. Enquanto que as bases de dados globais, juntas, só tem 222 bases. Então, mostrando quanto que o nosso esforço foi além. Também reforçando o que a Joyce já tinha mostrado. Aí, esse primeiro resultado é aquela análise de importância relativa normalizada, onde a contribuição de cada um dos drivers, então acessibilidade, degradação, distância e tal, somados dão 1. Então, assim, a gente vai conseguir ver quem teve maior importância para cada taxon, para cada ambiente. Para cada taxa, para cada ambiente. E aí, importante destacar que os principais foram, em geral, acessibilidade e distância para o centro, não só para os centros de pesquisa. É importante enfatizar que são as estruturas de pesquisa, porque, por exemplo, um Cachoanã, que tem uma estrutura de pesquisa de um instituto, de uma universidade, foi considerado. Então, isso foi bastante importante. E só destacando aqui que a duração da estação seca foi importante também para estudos de aves em áreas úmidas. Aqui a probabilidade de pesquisa de acordo com cada uma das variáveis dos drivers. E aí, então, quanto maior o tempo de viagem, até um local, menor a probabilidade de pesquisa. Menor a acessibilidade, menor a probabilidade de pesquisa. Isso é uma coisa bastante já batida, vista em outros trabalhos, né? A gente só corroborou. Mas isso aqui
foi novo, porque mostrou bastante a importância dessa estrutura de pesquisa, né? Então, quanto mais próximo, maior a probabilidade de pesquisa. E aí, também chamando atenção de novo aqui para a duração da fase seca, da estação seca, que para áreas úmidas teve um padrão oposto do observado para os outros ambientes. Então, quanto maior a duração da seca, menor o número de estudos com áreas úmidas, em áreas úmidas, tanto para vegetação quanto para aves. Aí aqui continuando, né, porque ali ainda faltou a última variável, o último driver, que era a posse de terra. As que tiveram, em geral, menor probabilidade de pesquisa foram terras indígenas, como também já visto em outros trabalhos, né, de outras formas, mas maiores probabilidades em áreas protegidas, e áreas protegidas podem ser áreas protegidas, todas as que não são de uso restrito, e as de uso restrito. Então, as duas foram bastante, com maior número de pesquisas, né? E aqui, o resultado da modelagem de distribuição de espécies, que no caso não é uma distribuição de espécies, de distribuição de estudos, por ambiente, então em cima terra firme, depois aquático, e aqui à direita áreas úmidas, e por taxa. Então em azul, vocês observam, vocês veem onde estão os pontos usados para modelar, e no fundo, né? Opa! E no fundo é a área onde foi modelada a maior probabilidade de pesquisa. E aí, tirando a média delas, tem esse mapa aqui do meio, onde a gente vê a probabilidade média de pesquisa com esses taxa estudados. E aí, interessante ver aqui que os locais com uma probabilidade de pesquisa menor do que 10% perfazem mais de 50% da área de terra firme, cerca de 17% da área de áreas úmidas e quase 30% dos hábitats aquáticos. Então, são locais com baixíssima probabilidade de pesquisa por não ter esses fatores que levam a isso, né, a ter a pesquisa. E aí, como considerações finais, revelamos um rico conjunto de estudos. Então, a gente foi bastante além do que já se tinha em algumas bases, em nível mundial. Mas lembrando que para a vegetação tinha bastante dado já naquelas bases que a Joyce falou até no início, por isso eu não repeti aqui, porque elas foram focadas foram construídas localmente, né, para a Amazônia, então já tinha bastante coisa, e mesmo assim levantamos mais. Com isso, criamos uma base para entender, isso serve de base para entender essas mudanças temporais nas condições ecológicas ou impactos antropogênicos. Estou lembrando que isso foi só na última década, e são necessários esses grandes esforços para superar, ainda precisamos superar muitos desafios, né? Muito mais esforços para reduzir esses vieses que a gente ainda observa. Mas o que tem já vai ajudar bastante também. O que a gente... Enfim. E essas ações são urgentes a fim de criar ações de conservação eficientes para dar suporte baseado em evidência para políticas de tomada de decisão. Obrigada. Obrigado, Angélica, pela apresentação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixamos para a parte final do painel de discussões. Dando prosseguimento ao nosso cronograma, nós vamos fazer uma pequena troca. A Liz vai apresentar primeiro o trabalho que ela está liderando, e em seguida a professora Victória vai apresentar o trabalho que ela está liderando. Liz, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, não apenas de organizar o evento, mas de fazer a apresentação do seu trabalho. Obrigada, Felipe. Obrigada a todas e todos. É muito bom ver essa sala cheia de velhos amigos, novos, conhecidos, alguns virtuais, agora se fazem presentes. Está sendo muito legal fazer isso acontecer.
A gente vai agora, eu vou agora apresentar um pouco dos resultados de um grupo de trabalho que o objetivo dele principal era entender como estava se dando a distribuição de recurso público para pesquisa na Amazônia, porque esse grupo de trabalho ele surgiu como a demanda dos padrões que foram aparecendo dentro do artigo de lacunas, né? Então, a gente foi começando a ver onde as pesquisas estavam concentradas, os buracos amostrais que existiam dentro do bioma, e surgiu o interesse de entender por que existiam esses buracos, como estava se dando esse financiamento. Então, eu entrei no projeto como pós-doc para atuar junto da construção da base de dados aquática, mas também para liderar essa investigação que ela tinha um interesse inicial muito mais qualitativo, né? de levantar algumas discussões e para pensar em novas diretrizes de alocação de recursos. Então, esse grupo de trabalho ele já estava criado quando eu entrei. Eu sou bióloga, ecóloga, eu não sou gestora, então eu também já passei por um desafio inicial de compreender esses dados de orçamento público, né? Baixar esses arquivos, tentar entender o que eram essas ações. Ainda estou nesse desafio e a gente ainda segue com algumas coisas assim em aberto, que vai ser extremamente interessante lhe ter aqui, Marisa, para poder, junto com alguém do CNPq, ver como é que a gente consegue discutir isso mais a fundo. Então, as grandes perguntas que o grupo de trabalho tinha era entender quanto recurso público, né, vinha sendo destinado para financiar pesquisas de biodiversidade do país. A gente já começa aqui com uma questão, porque biodiversidade, a gente tem uma área de avaliação que abriga vários cursos, né, de pós-graduação, por exemplo, que são conhecidos como biodiversidade, mas é uma classificação arbitrária, né, usando um nome que o Bill gosta muito, é muito arbitrário, porque tem muitos cursos também que envolvem temas relacionados que não estão dentro da área de biodiversidade. Então isso já era um desafio conseguir criar esse contorno do que a gente estava considerando biodiversidade. Como esse recurso está sendo distribuído entre as macro-regiões do país e também quanto recurso está sendo alocado diretamente para a Amazônia. E também quais novas diretrizes a gente pode pensar para diminuir as atuais simetrias que a gente ainda, né, continua enxergando. Então, a gente teve uma grande discussão e mexeu em muitas bases para poder entender em qual a gente ia se focar. Então, a gente pensou em duas linhas principais, que seria alocação de recursos para a formação de recursos humanos, e isso envolve as bolsas de mestrado e doutorado, principalmente, mas também o número de pesquisadores que estão atuando dentro de cada pós-graduação. E, para isso, a gente usou os números da CAPES, porque a CAPES já tem uma plataforma muito organizada para poder disponibilizar essa informação. Os outros dados eram mais fragmentados, e também porque a CAPES é a agência que mais financia bolsa para formação de recursos humanos, né? Hoje a gente tem mais ou menos uns 270 mil pessoas vinculadas a programas de pós-graduação, e dessas, 90 mil são financiadas pela CAPES. Então, é um recorte bastante significativo. O número de pesquisadores, a gente também conseguiu isso pela plataforma da GeoCaPes. A gente tem uma janela temporal aí até grande, mas a gente acabou usando 10 anos, porque antes de 2010, a área biodiversidade ela contava com bem menos cursos, teve uma mudança, uma transição de muitos programas para dentro de biodiversidade, então é difícil olhar essa janela com a escala temporal maior, porque tem uma mudança de número muito grande. E com relação ao orçamento para pesquisa, a gente se focou nos resultados, na alocação de recursos pelo edital universal, para 3 principais comitês de assessoramento. Esses comitês são grupos de pesquisadores que avaliam projetos relacionados. Então, a gente olhou o comitê de assessoramento de zoologia, de ecologia e limnologia, e o de botânica. E a gente conseguiu esses dados a partir, né, de interlocuções com o CNPq e olhou os resultados desses 3 últimos editais. Então, a gente fez algumas análises, algumas comparações entre as macro-regiões do país e também dentro do norte, assumindo o norte como proxy para a Amazônia, já que isso abriga mais ou menos 90% do bioma dentro do Brasil, né? Então, como primeiro resultado, aí, a gente conseguiu ver que biodiversidade, com relação ao fomento de bolsas de pesquisa, ela é uma das áreas de avaliação que está sendo priorizada. Então, isso não é
uma coisa de agora, é uma coisa que já nos últimos 10 anos a gente vem tendo bastante bolsas, né, para a formação de pessoas dentro de cursos relacionados à biodiversidade, e ela divide esse ranking junto com ciências agrárias, que é o top 1 mesmo, assim, no Brasil, tanto de investimento em recurso para projetos, como também para a formação de recursos humanos, letras, literatura, educação e engenharia. Tem uma outra área aí chamada multidisciplinar, que é uma área que envolve cursos de muitas naturezas. Então, eu tirei multidisciplinar da análise porque ela não diz assim tanta coisa em termos da gente entender qual é a área relacionada da pós-graduação, porque ela abriga cursos de diferentes áreas. Então, mas ela é a segunda que mais recebe bolsa, se a gente for olhar por área de avaliação. Então, das 89 mil bolsas implementadas pela CAPES em 2020, que isso representa mais ou menos 2,8 bilhões de reais, a gente tem cerca de 3.600 bolsas para a biodiversidade. Aí, agora, a gente começa a dar uma olhada como essas bolsas estão sendo distribuídas dentro do país, né? A Amazônia é, de fato, a região que recebe menos recurso. Isso já não é um padrão novo, né? Eu entendo que isso já é uma coisa bem conhecida. A gente tem alguns fatores de densidade populacional que limitam isso, ou que direcionam isso, mas a gente ainda consegue, a gente vê muitas lacunas de informação, então é um sinal de que a gente precisa continuar conversando sobre isso, mesmo que esse padrão já seja um pouco óbvio para a maioria das pessoas que estão aqui. Então, a gente tem, se a gente cria até algumas relações com relação à densidade populacional, que mesmo não, a gente também não acreditando que esse tem que ser o único parâmetro para você direcionar a política de pesquisa em biodiversidade dentro de uma região que é uma das mais biodiversas do mundo, se a gente divide o número de bolsas disponíveis pelo número de pessoas entre 20 e 40 anos de população por estado, a gente tem que, por exemplo, a região sul, a gente tem mais ou menos 35 mil bolsas por pessoa, enquanto que na região norte a gente tem 56 mil bolsas por pessoa. Então, mesmo que a gente estivesse olhando apenas para a densidade populacional, a relação ainda assim ela se mantém assimétrica. É óbvio, assim, óbvio não, mas isso é uma informação relevante que Manaus e Belém, eles têm indicadores de distribuição de bolsas até bem parecidos com São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a gente tem uma distribuição em termos de população boa, só que essa distribuição está extremamente concentrada em 2 municípios, né? Enquanto que dentro do Sudeste isso está bem mais equilibrado. E esse padrão ele também se repete para o número de pesquisadores atuando em programas de pós-graduação. Então, a gente tem, por exemplo, em Rondônia, a gente tem mais ou menos 150 mil pessoas para um pesquisador em biodiversidade, enquanto que no Rio Grande do Sul, a gente tem 61 mil pessoas para um pesquisador em biodiversidade. E uma coisa que também salta aos olhos quando a gente olha a mudança, a taxa de crescimento entre o número de bolsas e também de pesquisadores dentro do país nesses últimos 10 anos, é que a região norte, ela de fato teve um grande investimento e estímulo de novas disponibilidades de bolsa, sobretudo em Manaus e em Belém, mas isso não foi acompanhado de um movimento similar de contratação de pesquisadores. Então, a gente tem aqui as barras claras, cinzas, elas representam a taxa de crescimento do... Difícil, né? Não se concentrar com essa carinha da minha xará. A barra cinza ela representa o crescimento do número de bolsas e a barra preta representa o crescimento do número de pesquisadores. Então, enquanto a região norte foi a segunda que mais cresceu em termos de aumento do número de bolsas, ela foi uma das piores em termos de aumento do número de pesquisadores nos programas de pós-graduação. Ela cresceu, ela foi a segunda menor, só comparando ao Sudeste, que é uma região que já tem uma estrutura de pesquisa muito bem consolidada, né? Então, a gente realmente está vivendo um momento de que tem muitos alunos, poucos pesquisadores, e aí eu trago um estudo de caso que eu fiz sobre a situação do INPA. Para mim, isso é uma coisa muito grave, porque eu sou da instituição, então eu acho que a gente também, nesse momento aqui, a gente precisa
conversar sobre o que está acontecendo dentro dos institutos e sair daqui com uma reflexão muito crítica e ativa sobre o que isso vai ser feito, porque eu mapeei o ano de contratação de todos os pesquisadores ativos a partir da plataforma de transparência, e a gente tem que 78% dos pesquisadores ativos hoje do INPA entraram até 1988. Então, todas as pessoas estão caminhando para se aposentar, essas vagas estão desaparecendo, o instituto está um instituto fantasma, e isso está... Eu sinto que a maioria dos pesquisadores da instituição estão resignados, porque estão cansados, só que isso também se reflete, eu acho, talvez muito no que está acontecendo no GEOD, a Ima também pode falar, e a gente precisa sair daqui também com alguma estratégia para avançar nisso, né? Nessa mudança desse cenário. Não adianta a gente só, né, ficar assustado, a gente precisa fazer algo. E aí, com relação ao investimento do CNPq, né? A gente, os comitês de assessoramento de zoologia, ecologia e botânica, eles não estão ali entre os top 5 dos que mais recebem recurso, esses são os 5 comitês que mais recebem, mas também são áreas um pouco correlatas, então, se a gente soma, não fica tão distante do que seria mais ou menos agronomia, né? Ou assim, talvez aqui biofísica, se a gente somar os 3 comitês de assessoramento. Então, ao longo entre 2016 e 2021, a gente teve mais ou menos 597 milhões de reais investidos pelo Edital Universal, e mais ou menos 4% desse recurso foi para projetos dentro dessas áreas, desses comitês que estão um pouco relacionados com os programas de biodiversidade. Isso representa 301 projetos e 286 pesquisadores contemplados. É interessante que não tem tanta redundância, assim, não tem tantos pesquisadores que pegaram várias vezes o orçamento, o padrão é mais 1 ou 2 vezes, ou apenas uma vez em 3 anos, então, isso também é uma informação legal. Então, quando a gente olha para a distribuição desse recurso, a gente vê o mesmo padrão, né? A gente tem a região norte recebendo 10% desse recurso, a distribuição entre Nordeste, Sudeste e Sul, ela é até um pouco mais equilibrada do que quando a gente olha para a distribuição de bolsas e pesquisadores, e então a gente tem só que, desses 23 milhões, apenas 2,4 foram alocados nas instituições da Amazônia, isso foi distribuído entre 25 pesquisadores, o que dá mais ou menos R$96 mil para os pesquisadores desenvolverem projetos de 2016 a 2021. Então, quem faz campo na Amazônia consegue entender o que é que esse valor representa. Recentemente, eu fui para a BR-319, passei uma semana, eu acho que eu gastei uns 15, 20 mil reais, num lugar muito perto de Manaus, que eu consigo acessar via estrada, com a equipe de 2 mateiros, fazendo um procedimento de coleta de pesquisa básica, que é muito barato de fazer, mas todos os custos são muito altos, os mateiros são mal pagos, e ainda assim é um dinheiro que faz diferença, né? Combustível, então o rancho. Então, assim, a gente está falando de um lugar que exige refletir sobre políticas de financiamento diferenciadas, porque os custos são diferenciados. E a gente também, quando a gente acompanha como esse recurso vem variando, né, ao longo do tempo, isso aqui, a linha em azul, essa barra aqui está em dólar, porque esse gráfico foi apresentado em outro congresso. Mas a linha em azul representa o valor de fato realizado, né? E a linha em vermelho representa o valor corrigido pelo poder de compra, né? Então, o que a gente vê é que a gente tem um aumento de 49% de pesquisadores disputando esse recurso, que estão agora dentro de programas de pós-graduação, e a gente tem uma redução no orçamento, o poder de compra desse orçamento está reduzindo. Então, a gente tem uma maior competitividade por um recurso que, em termos reais de valor de compra, ele está bem menor. E, por fim, olhando um pouco a distribuição desse recurso dentro da Amazônia, eu acho que também isso já é um padrão bem claro para quem trabalha aqui. A gente tem 84% do recurso do Universal, ele está alocado no Amazonas e no Pará, e essencialmente em Belém e em Manaus. Então, não tem também instituições que estão, essas descentralizadas, que estão conseguindo ter profissionais para capturar esse tipo de recurso ainda.
E a gente tem os estados periféricos conseguindo alocar muito pouco recurso, tanto para bolsas também, como para número de pesquisadores. Então, o cenário ele é muito centralizado. Então, como mensagens principais para também mover discussões, não só hoje, mas ao longo do dia de amanhã, e também para a gente pensar nesse policy brief, para poder orientar estratégias de investimentos para a pesquisa da Amazônia, primeiro entender que a gente precisa, claro, aumentar os investimentos, a gente precisa capacitar mais pessoas dentro do bioma, a gente entende que tem o papel fundamental de instituições que não são amazônicas em desenvolver pesquisa sobre a Amazônia, mas a capacitação no território ela é insubstituível, porque também ela permite que as pessoas ganhem voz, uma voz que tem sido muito tempo silenciada, então isso só vai ser possível quando a gente investir em ciência dentro da Amazônia. A gente precisa alinhar as políticas de ciência, né, porque a gente está formando pessoas especializadas no bioma, mas não está contratando essas pessoas, então a gente tem uma fuga de cérebros enorme acontecendo no país. A Amazônia, hoje em dia, tem um destaque internacional muito grande, então muitas pessoas estão recebendo boas propostas em instituições fora, e a gente está deixando essas pessoas de estarem aqui, formando pessoas aqui, dentro do território, então isso precisa estar mais alinhado. E a gente precisa, sem dúvida, enquanto pesquisadores que trabalham na Amazônia, agir para transferir conhecimento. Eu acho que esse evento é uma tentativa de fazer isso acontecer também, porque a gente precisa fortalecer essas instituições que estão frágeis, né? Os pesquisadores que estão na frente de pesquisas, né, de fronteira, conseguir trazer isso para os outros estados e, enfim, fazer isso não apenas a nível de Brasil, mas também a nível de outros países amazônicos, já que esses limites ecológicos, esses limites econômicos não são os ecológicos. E aí, só como essa última linha, porque para tentar trazer isso de uma forma mais objetiva para a nossa discussão, então, se a gente precisa capacitar pessoas, a gente precisa aumentar esse recurso, isso é um fato. Quais instituições são prioritárias, quais são estratégicas, quais a gente já consegue ter algumas conexões com quem a gente pode, de fato, né, tentar alinhar isso. E se a gente não vai ficar se baseando apenas em densidade populacional, já que a demanda por pesquisa em biodiversidade ela é imensa nessa região, quais parâmetros, de fato, números, a gente pode pensar para poder incorporar dentro dessas diretrizes, para não deixar isso também tão abstrato. Isso tem sido uma discussão com relação ao artigo de como a gente quantificar, então. A gente só está dizendo que é pouco, mas o que é o legal? O que é que a gente consegue né, dizer que está satisfatório? Elaborar um documento que reporte essa situação das instituições da Amazônia, para mim, eu acho que isso é uma coisa muito importante de dar um pontapé inicial ao fim desse encontro. Eu acho que isso não é uma coisa que pode passar apenas como estar muito ruim e isso está acontecendo há muito tempo. Eu acho que a gente, enquanto reunião aqui, pesquisadores, tem uma responsabilidade também de mover alguma coisa. E também uma reflexão sobre quais estratégias de articulação interna a gente consegue ter para poder fazer essa transferência de conhecimento, de fato, existir na prática. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Liz. A gente teria tempo para uma pergunta, mas se a gente quiser manter o cronograma... Alguém tem alguma pergunta aqui? Acho que é mais fácil fazer essa... O Guilhermo, que a gente faz uma pergunta agora e deixamos para depois para a gente conseguir manter o cronograma. Guilhermo? Massa, Liz. Vocês focaram nos programas nacionais, né? Vocês têm alguma ideia de depois realizar uma análise juntando as fundações estaduais, por exemplo, também desses investimentos? Essa é uma, e também talvez privados, né? Também eu acho que para ter uma noção. Obrigada, Guilherme. Isso já foi motivo de muita discussão, eu acho, interna dentro do grupo. As fundações estaduais, elas, sem dúvida, né, têm um papel bem fundamental também, principalmente na implementação de bolsas e tal, que a FAPEAM e a fundação daqui também do Pará são bem fortes. Esses dados, eles não
estão disponíveis, né? Então, e nesses últimos tempos não tem sido tão fácil conseguir essas informações nesse tipo de detalhamento. Eles seguem também outro tipo de recorte. A área de biodiversidade, por exemplo, ela não existe, né? Então, é difícil também casar com essas informações, mas, sem dúvida, seria legal ter essas informações, sim. Eu acho que também o ponto aqui não era, dentro do grupo de trabalho, não era estender, até porque o Sinergize ele tem um tempo, né, de terminar. Eu acho que não era aprofundar e ter um panorama total, era mais ter um recorte que fosse significativo. Mas, sem dúvida, as fundações são bem importantes de serem consideradas nisso, e as próprias bolsas do CNPq também, que não estão aqui, mas que, né, são também aí, também são bem expressivas. E com relação a instituições privadas, a gente tentou mapear pelos artigos científicos quem eram as agências que estavam financiando as pesquisas, só que é um pouco difícil, porque a gente usou a seção de agradecimentos dos artigos, que lá as pessoas citam de onde veio o recurso. A gente tentou fazer essa análise, pegar a nossa base de artigos, que serviu para ser um norte para contratação dos coautores, e usar essa base de artigos para ver como essas pesquisas estavam sendo financiadas. Só que a gente não tem como quantificar, porque a gente não sabe o papel de cada instituição que está citada ali, e são muitas. Então, é uma coisa tão pulverizada. Eles não financiam necessariamente as bolsas, né? Eles financiam mais a parte do campo, mas é muito pulverizado. Então, talvez, se a gente conseguisse escolher, pegar essas instituições mais expressivas e conseguir dialogar diretamente com elas para poder acessar esse recurso, talvez isso seria viável. Agora, conseguir mapear valores dentro dessa rede ainda é bem difícil. Sim, também tem isso. Obrigado pela pergunta. Eu vou passar a palavra agora para a professora Vitória, da próxima apresentação. Nós já temos uma pergunta online que nós vamos fazer no final. Obrigado, Vitória, por se dispor a participar e apresentar. O microfone está aqui, o passador é o de lá. Vou pegar para ti. Esse aí é o controle do projetor. Esse de cima da plataforma? Sim. Você passa aqui, isso. Esse do meio é o laser e esse aqui é o passador. Bem, bom dia ainda, né? Bom dia a todos, obrigada pelo convite e a coordenação do projeto. A minha apresentação é um pouquinho diferente do que veio até agora, né? Porque esse é o resultado de um trabalho não de dados secundários, sim de dados primários. A gente aceitou o desafio do Sinergize e, em lugar de a gente ir para metadados, a gente foi para os dados. Então, você já pode se imaginar, enfim, a gente teve que fazer toda uma estratégia de vencer vaidades, de dar garantias de coautoria, e, além disso, de tentar padronizar esses dados coletados em cerca de 18 projetos distintos, ou talvez mais, na verdade, 18 pesquisadores com diversos projetos, alguns deles em diferentes locais, e nem sempre padronizados, e esse vai ser um pouco o final. Então, aqui não vai tanto uma recomendação, mas uma amostra do que se pode fazer com os milhões de projetos que estão por aí, que cada um de nós vai e faz uma pontinha, num cantinho, num arapezinho, numa regiãozinha, mas mesmo assim, há uma necessidade de uma visão um pouquinho mais global. Eu fiz aí uns desenhinhos, mas vocês não liguem, só para vocês acordar, porque esta hora está todo mundo com fome. Então, a pergunta essencial do trabalho, que surgiu já há muitos anos, a gente não tinha conseguido catalisar até este momento, era: será o tamanho dos peixes contar alguma coisa sobre a degradação e os impactos da Amazônia? E por que o tamanho dos peixes? Bom, aí tem todo mundo, depois eu falo deles. Porque quando você vê uma distribuição de tamanhos de qualquer comunidade, na verdade, você tem uma coisa mais ou menos assim. E essa coisa mais ou menos assim tem uma inclinação, né? E tem
um intercepto que dizem alguma coisa sobre a dinâmica ecológica daquele ambiente, capacidade de dar alimento aos predadores, sobre a teia trófica e as suas interrelações e sobre a complexidade do ecossistema. E como há uma necessidade de conservar ecossistemas e de saber que distúrbios estão provocando dentro desses ecossistemas alterações, nós pensamos nessa técnica, que na verdade é uma técnica antiga que surgiu numa outra área que não tem nada a ver com a nossa, e que desde os anos 2000 por aí vem sendo aplicada para comunidades de peixe, e que é inclusive uma ideia de ser aplicada para outras comunidades. Essa palavra tamanho que eu coloquei aqui pode ser também massa ou qualquer outra medida que possa medir essa diversidade de espécies. Observem que são muitas espécies, não é uma espécie, são todas as espécies de uma certa comunidade. E essa abordagem, por que elegemos ela? Porque é muito fácil medir. Não é uma coisa que não custa tanto dinheiro. Claro, o difícil é chegar no local, pagar o barco, manter o que vocês falam, o que seja, mas dentro desse contexto, medir talvez seja a coisa mais fácil que a gente pode fazer com amostragens biológicas. E não está funcionando? Assim, dentro desse conceito de medir, a gente tentou buscar o que pode alterar essas comunidades e esse size spectra, como é chamada, o conjunto da inclinação, o intercepto dessa comunidade. Então, pensamos em buscar locais com diferentes características, por exemplo, de tipos de água, né? Sabemos que esses tipos de água podem influenciar na produtividade e na mortalidade dessas comunidades. Procuramos amostras em diferentes ambientes dentro de toda a Amazônia, incluindo igarapés, lagos de várzea ou ambientes alagados e canais de rios. Todos sabemos essa dinâmica que existe na Amazônia em relação à transferência de recursos desses ambientes entre eles. E buscamos também algum proxy que nos indicasse se alguns estressores, como, por exemplo, a falta de floresta, poderia alterar essa comunidade, né? E buscamos também entender os efeitos da pesca dentro dessas comunidades. Então, estou falando de amostras que não vêm da pesca, né? Que vêm de coletas de pesquisadores experimentalmente realizadas. Todas as amostras foram coletadas nesse contexto, né? E nós também sabemos que a pesca pode alterar não somente o número, mas também a biomassa, especialmente dos predadores de topo, mas também de outros recursos, e que isso é demonstrável a partir do tamanho dos peixes. Isso é uma coisa que já conhecíamos. Também buscamos alguns outros estressores indiretos de degradação, como densidade populacional perto dos locais das coletas, e a proximidade ou não, a distância desde os sítios amostrais até a cidade mais próxima. Isso porque seria também um indicador de esforço de pesca, né, e de pressão urbana, nesse caso, né? Bem, e só para mostrar como antecedentes, esses trabalhos são trabalhos antigos, vejam, de 96, de 2000, já tinham sido feitos. Esses aqui são vários size espectros da pesca do Mar do Norte em diferentes anos, tentando comparar como isso mudou. Esse aqui é a plotagem da inclinação e do intercepto dessas regressões em outro trabalho, mostrando que diferentes lugares podem apresentar diferentes características nesse sentido. Na Amazônia, o primeiro trabalho que usou essa abordagem foi um trabalho da Nídia Fabre com Castelo e outros colegas, que somente correlacionou essa inclinação, que seria, no caso, aqui a inclinação dessa curva, né, com a intensidade das secas. Foi o único trabalho que tentou ver por que isso acontece. Até agora, isso foi publicado, eu sou coautora também, em 2017, até agora se fazia somente, é diferente, mas por que é diferente? Então, a nossa ideia original era justamente juntar muitos dados, fazer isso e ver se isso poderia se tornar uma ferramenta, né, para entender a inclinação e o intercepto dessa relação em diferentes locais com diferentes características, chamando a atenção de que inclinação, neste contexto ecológico, é entendido como um proxy da intensidade da mortalidade
né? E da eficiência de transferência do ambiente onde estão sendo coletadas essas amostras, e o intercepto, ao contrário, porque são inversamente proporcionais, é a produtividade desse ambiente. Produtividade no sentido de gerar novos recursos, novos recrutas, etc. Essa abordagem parece bastante simplista, mas era justamente essa simplicidade que nos atraiu a testar se isso serve para alguma coisa, né? Então, bom, lembrando novamente que existe uma relação positiva, na verdade negativa, porque eu sempre ploto a mortalidade o contrário, né? A mortalidade negativa, mas eu coloco ela com valor absoluto para facilitar. Então, a relação é inversa, mas eu coloco aqui como direta, né? Onde há maior produtividade, há também maior mortalidade ao mesmo tempo, liberam-se nisso. Algumas das questões que nos levavam era justamente o que eu já falei, vou correr um pouquinho, ver se havia diferenças entre ambientes, entre tipos de água, em relação à pesca e outros estressores de degradação, utilizando os fatores que já mais ou menos expliquei, como densidade populacional, distância da cidade, porcentagem de floresta, que foi medida através do projeto Biomas, e a densidade populacional. Mas também o mais importante, talvez, neste contexto nosso, era testar essa metodologia para, eventualmente, sugerir ela para outras questões mais globais do que as nossas originais nos nossos pontinhos de coleta, né? Chegamos a um total de, depois de, obviamente, bastante limpeza dos dados e muitas ponderações, né, a 11 ambientes, né, 11 rios, na verdade, 11 bacias ou subbacias amostradas, 384 sítios amostrais e quase 355 mil peixes medidos, né? O maior desafio foi padronizar isso, obviamente, né? Apesar de que a maioria das amostras em rios e em várzeas, em lagos de várzea e locais inundados, foram feitas com o que a gente chama de malhadeiras, redes de malha, né, em outros locais, de diferentes tamanhos, baterias utilizadas, em geral, em um certo tipo de ambiente, como lagos e rios, e os trabalhos de igarapés seguiam uma metodologia um pouquinho diferente. Mas a gente acabou juntando, porque se a gente fizesse separado, nós não íamos chegar a lugar nenhum. Bom, tínhamos esses 3 tipos de ambiente, e aqui a gente colocou mais ou menos para vocês terem noção, né, da amplitude desse trabalho em termos geográficos. Como que a gente partiu para fazer essa análise louca? Primeiro, olha nos problemas. Esse aqui é o número de amostras em cada local, em cada tipo de ambiente. Só como um exemplo, né? Diversidade enorme. Tinha coletas de 30 mil peixes e tinha outras de 2 mil. Né? Essa padronização foi um dos nossos trabalhos estatísticos mais complicadinhos, né? O outro problema que tivemos é que nós tínhamos realmente a latitude e longitude dos sítios, mas não tínhamos a floresta ou a densidade populacional para aquele local. Então, a gente decidiu utilizar a divisão de subbacias do 25 no nível 4 para adjudicar aqueles sítios uma densidade populacional e uma quantidade de floresta, e daquele ponto a distância até a cidade, do meio daquele polígono. Então, esses desafios amostrais a gente teve que meio que se virar, e o primeiro resultado foi bastante fascinante, né? A gente utilizou uma técnica de bootstrapping para justamente evitar essa variabilidade de número de amostras, né? Com 5 mil tentativas de cada vez, e essa é a plotagem do intercepto, que aqui está no eixo do Y, e da inclinação de todos os pontos que nós temos. E, claro, talvez não chame atenção a nós, mas nós ficamos bastante
e estamos aí no meio. A gente ainda não terminou, mas o que tem é o que nós até agora conseguimos, né? Através dos modelos, nós podemos ver algumas relações interessantes. A primeira eu já falei, né? A latitude tem uma forte relação, né, positiva com relação às taxas de mortalidade, reforçando a separação norte e sul da Bahia. Agora há pouco uma colega mostrou as questões da seca, né? A duração da seca na porção sul muito mais evidente, e como um resultado também das taxas de desmatamento, do arco de desmatamento, enfim, de alguns fatores, e também da hidrodinâmica dessa região, que é diferente da forma de captação de água da região norte, que depende mais do clima do Atlântico e de toda essa parte mais climática. Então, nós temos essa mortalidade aumentando em relação ao sul, e nós também temos a mortalidade em um gradiente dentro dos próprios ambientes, sendo os lagos e os igarapés aqueles ambientes mais preservados no sentido de sustentar uma comunidade mais complexa, com organismos, mesmo sendo maiores, e desde os menores até os maiores bem representados. E o rio, obviamente, como um ambiente mais restrito, né? E também alvo de maior pressão, provavelmente. Isso não nos surpreendeu, mas apenas nos confirmou de novo de que a metodologia podia servir. E nessa análise, além desses ambientes, esse tipo de água, colocamos os estressores, né? Todos os modelos resultaram com mais de 70% de explicação, ou seja, são bons modelos, dá para utilizar, né? Aqui, novamente, vimos uma relação com o tipo de água, né? Mostrando que as águas claras, provavelmente pela questão da transparência, também apresentam maiores taxas de mortalidade, né? Vimos também, novamente, a questão de lagos ou áreas, chamo lagos, mas, na verdade, áreas alagadas, né? Lagos de várzea e rios, né? A diferença, novamente mostrando esses ambientes alagados como uma área importante para o refúgio dos peixes, para o recrutamento. E, por último, muito interessante, a relação com a distância, né, e a densidade populacional, né, em relação à questão da pesca, né, e a influência da proximidade da cidade para que a comunidade de peixe se apresente mais degradada ou com menos organismos de tamanho maiores. Então, a cidade, aqui interpretada por mim como um elemento de pressão, tanto para a pesca como um estressor ambiental para os ecossistemas em volta da cidade. E por último, nós conseguimos uma interessante resposta em relação à floresta, né? A gente viu que, a partir de 70% da floresta intacta, ela influencia positivamente na produtividade dos peixes. Depois de que você corta mais de 70% da floresta, meio que aí já tanto faz. Pode levar tudo porque já acabou. É meio que isso que quer dizer essa relação, né? Entre 0 e 70, a relação não se mostra evidente, é mais ou menos estável. Então, isso é um apelo, né, para essa questão de quanto menos cortar, melhor, porque a partir de um certo nível de resiliência, a resiliência não vai suportar. Pode ser que isso não chame atenção a vocês, mas eu ainda estou bastante impressionada. Então, a mensagem volta a ser, né, a gente já tem vários trabalhos que mostram a relação entre a floresta e a produtividade dos peixes e a proteção deles. Então, como discussão, novamente, lembrando da questão do norte-sul, né, e também lembrando para prioridades de investimento nas regiões que ainda dá para proteger, né? E como eu já falei, isso já expliquei, as diferenças entre o norte e o sul não são somente por causa do arco desmatamento, mas também dos processos hidrogeodinâmicos que estão lá acontecendo. A questão dos ambientes de lagos e áreas de inundações, como
espaços prioritários, e neste momento vale a pena realmente lembrar dos movimentos na Amazônia para a proteção desses ambientes, como, por exemplo, acordos de pesca, que têm sido, em outra época, mais assim, amados e agora já um pouco esquecidos, mas a função que eles podem ter na preservação desses ambientes sem muito recurso governamental e de maneira global, e, obviamente, a questão da floresta. Então, bom, e a pesca, perdão, tinha me esquecido da última. E a questão da pesca, que também não é uma novidade, mas que a gente já tinha visto em outros trabalhos antigos, mas a partir desta ferramenta conseguimos ainda mais uma vez confirmar que há um gradiente entre a cidade e as áreas mais distantes em relação à intensidade. Então, finalizo, né, pedindo justamente para que esses pontos possam ser considerados nos planos de manejo de prioridades para a proteção desses ambientes, mostrando que é uma ferramenta simples que poderia ser implementada de forma mais global ou mais abrangente. Nossa maior dificuldade não foi obter os dados, mas sim padronizá-los, tentar usá-los. Então, uma recomendação no sentido de criar um protocolo simples de coleta para esse tipo de dado de biometria seria uma coisa que não custaria muito dinheiro, que pode ser incorporada nos planos de monitoramento, tanto sejam oficiais, não oficiais, comunitários, ou seja, de onde forem, e que trariam uma interessante ferramenta para avaliação rápida em situações de poucos recursos e pouca disponibilidade de dinheiro e de pessoas. Acho que era isso. Muito obrigada. Aqui estão todas as pessoas que vêm nos ajudando. Esse projeto passou por vários pós-doc, todos parciais migrantes para outros locais e para outros lugares. E, bom, realmente tem sido um desafio, mas eu estou até bastante feliz com um final mais ou menos aceitável para poder apresentar a vocês. E a gente está agora na fase de finalizar essa análise, tentar publicar esse trabalho na medida do possível. Obrigada. Testando. Acho que eu consigo falar por aqui, Victória. Tá bom. Queria te agradecer mais uma vez pela apresentação, né? Trazendo trabalho que passou por várias mãos, né, Victória? Um grande desafio, mas é muito legal a gente chegar nesse momento e conseguir ver os resultados assim. Algo que você puxou com muita garra. Obrigada. Muito grato a você por isso. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Depois do Guilherme, eu tenho uma pergunta. Vou passar para ele aqui. Obrigado. Legal, Victória. É bom esses exercícios, né, que mostram para nós aquilo que a gente olha, mas cadê o dado, né? Uma questão importante, interessante sobre desmatamento. A gente tem tido há uns tempos, né, pode ser que já tenha alguma novidade, se alguém aqui do grupo souber, seria bom, de obtenção de dados de desmatamento e degradação em áreas alagadas, né? É uma dificuldade muito grande, né? E que seria sensacional, né, somar esse tipo de análise para poder melhorar as análises e as expectativas de propostas de conservação. Às vezes a gente patina nisso, né, em ter esses dados para poder encaminhar uma solução mais urgente. E, sei lá, depois a gente conversa, mas tem muito legal. Então, sabe, o trabalho da Laura Hess e outros colegas, mas esses trabalhos são de difícil acesso. Então, por exemplo, o Map Biomas tem ocupado a maioria das pessoas que trabalham com desmatamento. Nós sabemos que esses dados não atendem para lagos de várzea e para áreas inundadas. Isso é bem claro. Mas não tem outra disponibilidade de bancos de dados para áreas alagadas. Então, isso também seria um interessante ponto de discussão e de inclusão, porque esses dados são fundamentais para você correlacionar impactos, né? O problema, eu não entendo muito de sensoriamento, mas o problema é a água, né? Que ela cobre a floresta parcialmente, e aí você tem toda a dificuldade de detectar as formações vegetais em certos momentos, você não tem imagens que sejam, a água sobe e desce diferencialmente cada ano, enfim, tem vários problemas relacionados com floresta de várzea.
Então, a gente não usou. Foi uma das críticas que nós mesmos nos fizemos, mas a gente não usou. Eu vou abrir o painel de discussões, então queria convidar a Angélica e a Alice também para vir aqui na frente. Mas a minha primeira pergunta seria para você, Victória. Há um tempo atrás, um colega, né, e amigo pesquisador, ele mostrou que existia um efeito da presença de grandes municípios, de grandes cidades, né, no tamanho das comunidades de peixe, mostrando que existia, acho que era nível de populações, mas como que esse tamanho ia diminuindo o quanto mais próximo da cidade. Você acha que, em termos das recomendações que a gente pode fazer a partir dos resultados do trabalho que você liderou, a gente conseguiria, talvez, estimar o quanto essa variabilidade do tamanho ela existe nesse gradiente norte-sul? Por exemplo, seria possível a gente falar, olha, em relação ao ponto norte, o sul está com um tamanho X% menor. Sim, isso seria possível fazer a partir da nossa análise, a gente não fez, mas seria interessante, talvez, expressar os resultados em termos percentuais, seria suficiente apenas isso. E acho que isso poderia ser um proxy também, indicador de acompanhamento, né? Sim. Mas é verdadeiro, nosso trabalho mostra exatamente isso, né? Não, acho que seria possível, sim, é uma ideia boa. Legal. Você é coautor, vou te Sim, mandar sim, para você fazer. Eu estou aqui já. Pode logo fazer. Tá, Isso é fácil. Eu estou olhando aqui, vem uma pergunta online direcionada para Angélica e para a Alice. Então, o Leonardo, ele mandou assim, ó. Muitos pesquisadores fazem coletas de dados de biodiversidade em projetos de EIA-RIMA e monitoramentos de projetos de infraestrutura na Amazônia. Vocês não acham que a distância para grandes obras de infraestrutura também não seria um fator com efeito na distribuição das pesquisas? E essa é uma pergunta que cabe também para a Liz em relação ao financiamento de pesquisa. Será que esse tipo de infraestrutura também poderia estar sendo um fator que direciona o quanto de investimento se tem em pesquisa de biodiversidade? Então, eu vou passar, vocês têm uma ordem, você quer começar, Angélica? Aí passa para a Alice, pode ser? Você quer fazer o fim? E aí eu passo para a Angélica. Sim. Vai ali, Angélica, para você aparecer no... Eu entendo que para a licença de operação dessas grandes obras é uma exigência ter pesquisas. Então, próximo às grandes obras, né, a gente tem o Rio Madeira, o Jansen pode falar muito bem, é um dos rios que a gente mais conhece, a ictiofauna, por conta das coisas tristes que aconteceram lá. Então, tem essa contrapartida. Então, como a gente está analisando o recurso público, acho que não é exatamente o ponto, porque existe a iniciativa privada que precisa bancar essas pesquisas próximas às áreas que estão sendo impactadas. A questão não é só o fato da gente ter a informação. Quando a gente está lidando com essas grandes obras, a gente tem também como incidir, mesmo vendo que aquela infraestrutura está causando um impacto imenso para a manutenção das populações. Mas eu acho que a questão é mais como fazer essas informações científicas, que para algumas bacias, o Xingu também, né, o Jansen pode falar também muito bem do caso do Xingu, da Volta Grande do Xingu, como as informações que existem, mostrando, tem evidências muito claras sobre o impacto na ictiofauna e, enfim, nas comunidades tradicionais, mas como essas informações, de fato, conseguem barrar e mover alguma coisa na forma dessas infraestruturas operarem, né? Então, eu acho que é mais esse outro desafio, não necessariamente financiamento de pesquisa, mas como fazer isso virar, de fato, uma política. Acho que a Alice falou tudo assim super bem, mas só pensando assim nos nossos dados, a origem de alguns dos dados de vegetação, porque como eu trabalhei com vegetação, eu quase sei bem mais de vegetação. Alguns vieram desses empreendimentos, porque provavelmente, acho que foi o Hans que levantou, tem alguns dados com Rafael Salomão, não sei quem que veio desses empreendimentos de hidrelétricas, por exemplo. Seria super interessante testar, teria que pensar bem assim como, é uma coisa que eu vou anotar, mas teria que ver também essa questão dos dados que vieram de lá. Mas também foi uma coisa bastante levantada pelos nossos coautores durante a revisão, se a gente, durante todo o período, desde o início, se a gente conseguiria esses acessos, né? A gente tentou acessar mais essas informações, ainda sempre com aquela dúvida de como elas foram coletadas. Provavelmente, quando a gente acessou, foram coletadas em parceria com pesquisadores, então tinham bastante confiabilidade. E outros casos a gente realmente não consegue nem saber
como conseguir, né? Então, são duas coisas. Conseguir esses dados, porque tem as pesquisas de rima, e considerar isso como driver, né? E, então... Deixa eu pegar alguma coisa. Essa questão, nossa ideia original veio pelas hidrelétricas. Nós começamos a fazer essa abordagem antes do Sinergiais, muito antes, tentando testar efeitos das hidrelétricas. Naquela época não tínhamos dados suficientes, não conseguimos fechar. E aí agora juntamos tudo, e aqui também não testamos, porque tínhamos uma distribuição muito desproporcional para testar isso. Mas a questão da região sul, as hidrelétricas contribuíram, porque nós tínhamos lá Araguaia, Tocantins, Xingu, e o Madeira caiu também na porção sul, porque ele está um pouquinho assim para baixo. Então, aí, obviamente, as hidrelétricas podem também ter contribuído. As maiores cenas vieram das hidrelétricas, porque é obrigação fazer esse tipo de coleta, e o problema todo ele barra na questão da acessibilidade desses dados, né? Eu trabalho para o monitoramento da pesca no Xingu, e esses dados no Xingu especificamente estão disponíveis no IBAMA e eles dão. Mas eu tentei juntar a esses do Xingu outros e a dificuldade foi enorme para obter, porque nem o pessoal do IBAMA sabe onde estão esses dados. Então, por conta disso, inclusive, nas últimas situações, como é o caso do Xingu, nós somos obrigados mensalmente a mandar todos os dados, não só de biometria, como todos os outros, para o IBAMA. E o IBAMA disponibiliza para quem quiser analisar. Isso é bom que vocês saibam, porque é importante que existam sempre monitoramentos independentes para verificar se está tudo certo. Mas nas anteriores, não foi feito isso. Então, quando você pede para as pessoas do IBAMA que busquem, aí acabou a pasta, queimou a pasta, sei lá, roubaram o computador, essas são mais ou menos as respostas. Então, é outro ponto para a gente, porque as hidroelétricas gastam, as empresas gastam um monte de dinheiro fazendo esse tipo de amostragem. E outro ponto é protocolo, né? Também cada um faz. O IBAMA tem tentado fazer isso mais ou menos de uma forma padronizada, mas ainda não está. Ainda as empresas, cada um faz de acordo com o que eles acham que tem que fazer. E aí vai de quem pegou esse trabalho, de como se faz. Mas são um grande tesouro de dados que a gente precisa, como pesquisadores, aproveitar. Tá? Nós temos mais 2, 3, 4 inscrições, e essas são as últimas perguntas, então vai ser Marisa, Guilhermo, Keila e Jansen, e aí nós vamos prosseguir. Peço que vocês também façam perguntas sucintas, e aí a gente pode continuar, né, fazendo as perguntas e as discussões durante o almoço. Mas, sim. Você pode falar no microfone, porque o pessoal que está online pode falar? Aí depois eu volto para você, Marisa, pode ser? Eu acho que é bem pertinente. Nós desenvolvemos, em parceria com o IBAMA, né, nossa coordenação no âmbito do ICMBio, um sistema chamado SISBIA, é um sistema que vai aportar os dados de monitoramento da biodiversidade no âmbito do licenciamento ambiental. Nós já terminamos a portaria conjunta, já fizemos toda a parte de análise de teste, sistema de produção, e acredito que até o começo do próximo ano, né, nós já vamos estar com um sistema já, digamos que, em produção para aportar essas informações e depois disponibilizar para o público. É só essa contribuição. Obrigada. Legal. Obrigado, Keila. É muito legal a gente ver que está havendo esse avanço, tanto do ponto de vista da tomada de decisão, quanto dos pesquisadores, né, através de iniciativas do CNPq e do Simbiose, de organização desses grandes conjuntos de dados. E eu acho que é muito positivo ver que isso está acontecendo. Marisa, por favor. Eu vou fazer bem rapidinho, só sobre o seu recorte dos recursos para pesquisa, né, que pegou os comitês da COGEC ali, Universal. Acho que seria interessante, talvez não tão custoso assim para conseguir os dados, avaliar como é o investimento de programas de pesquisa em biodiversidade, PELD e PPBio, eu diria, os dois do Ministério, porque pelo menos o PELD tem esses dados bem organizados e talvez mostre um padrão diferente do que a distribuição pelo Universal, por exemplo. Isso seria uma informação bem relevante para o CNPq, por exemplo, porque a gente... Sim, mas não foi... Sim, não está aqui, não foi apresentado. Uhum. Porque
É porque eu apresentei muito recorte que a gente está discutindo dentro do artigo, né? Que, na verdade, não é um artigo clássico, é um policy forum, é muito mais mostrando um panorama e tem um limite muito curto de espaço de palavras ali para caber, então a gente acabou pegando tentando olhar para um edital e vendo como biodiversidade está dentro de está posicionada dentro de um edital que contempla muitas áreas do conhecimento, para a gente entender como biodiversidade vem sendo financiada dentro de estratégias macro. Mas a gente tem os dados do PELD, de fato, os valores médios de alocação para os PELDs da Amazônia são muito similares aos outros PELDs, mas a gente tem muito pouco PELD em relação à área dentro da Amazônia. Não, mais uma comparativa dessa distribuição regional, Sim, mesmo, né? sim. Eu digo assim, depois a gente evolui mais Sim, nessa discussão, claro. porque a gente está discutindo atualmente muito no CNPq o modelo de fomento e o caminho que está querendo se seguir é fortalecer programas Não, vai ser excelente, Marisa, porque se a gente conseguir fazer alguma análise que seja útil para vocês, para equilibrar isso, esse é o nosso principal objetivo. Então, vamos conversar sim, com certeza. Passar para o Guilherme. Obrigado. Ainda sobre investimento, tem uma questão, uma dúvida que eu tenho, não sei, talvez sirva como ideia, de repente, para fazer, mas, digamos assim, entre aspas, o fogo amigo do investimento em ciência, em pesquisa. Por exemplo, em relação a ameaças à biodiversidade. Vou citar um exemplo, talvez, de uma instituição como a própria Embrapa, né, que, por exemplo, poderia estar fazendo pesquisas em desenvolvimento de piscicultura com espécies nativas. No entanto, poderia talvez estar sendo feito investimento em pacotes tecnológicos, espécies exóticas, né? E sabemos que é uma pressão muito grande para a abertura, né? E como aconteceu agora recentemente no Pará, né? Que tem uma política nova sobre isso e joga a responsabilidade no piscicultor em relação a escapes e tudo isso. Então, se não tem, talvez seria uma análise mais qualitativa em relação ao investimento em pesquisa, pensar um pouquinho mais para frente. Eu acho bem interessante, Guilherme. Eu acho que a gente acabou olhando para coisas, dando o primeiro pontapé e olhando para dados bem básicos, porque a gente realmente nem sabia o que é que ia vir, e agora está derivando várias outras reflexões, assim. Mas eu acho que talvez sobre a Embrapa até a Joyce pode fazer um comentário melhor do que eu, que é alguém que quer falar, Joyce. Mas concordar mesmo, porque tem uma pressão muito grande, né, para responder. Aí a gente tem vários exemplos aqui. Embora eu acho que também tem um conhecimento, assim, se assume que a Embrapa só vai trabalhar principalmente com exótica ou com cultivo, e a gente tem muito trabalho nas unidades ecorregionais com biodiversidade, com agroflorestas, com agroecologia, só que isso não aparece porque é tão forte. A Embrapa foi criada, né, nessa Revolução Verde, e aí e as Embrapas do Sul e Sudeste e Centro-Oeste ali trabalham tão fortemente, e aí as pessoas reconhecem mais a Embrapa por isso, mas as unidades da Amazônia têm muito trabalho com essas vertentes mais ecológicas, que fica um pouco invisibilizado por conta da outra que acaba aparecendo mais, né? Temos uma última consideração do Jansen. Eu sei que tinha outras pessoas que tinham vontade de perguntar, mas eu vou deixar essa discussão para a hora do almoço. Rapidinho, ainda em relação a essa questão sobre o papel dos grandes empreendimentos, né, como um fator explicador aí. Eu acho que a gente precisa considerar sempre quem faz esses estudos, né? Sim. Quando a gente tem instituições públicas fazendo, instituições de ensino e pesquisa, normalmente a gente tem dados de boa qualidade que são disponibilizados, utilizados em pesquisa e acabam abastecendo esses bancos de dados, né? Quando a gente tem empresas de consultoria, principalmente pequenas, subcontratadas e tal, a qualidade das informações é muito questionável e normalmente a gente não tem uma continuidade, cada hora muda, a gente não sabe o que acontece com isso tudo. Então, no final das contas, como driver mesmo, numa análise, eu acho que não faz muita diferença, não acrescenta muito em relação a usar os grandes centros de pesquisa, as facilidades de pesquisa, que acho que elas explicam bastante bem, independente da distância do empreendimento, né? Mas eu acho que uma questão fundamental é isso. Talvez para a size spectrum, né, se você tem o tamanho, a distribuição de tamanhos, que não é uma variável difícil de medir,
a gente consiga aproveitar os dados. Mas quando a gente inclui aí uma variável mais qualitativa, quem são essas espécies, e dados mais refinados, aí isso fica muito, muito complicado, né? E só para uma outra questão importante em relação ao trabalho, né, que a Vitória apresentou, a gente tem uma questão temporal também, né? A gente sabe que o efeito do momento das amostragens é super importante, né? Porque a gente sabe que ao longo do tempo os grandes exemplares estão sendo retirados das populações e a gente vê esse efeito, ele está misturado aí, né? Eu acho que isso precisa ser considerado e é alvo desse trabalho. O reverso também é visível, né? Quando a gente tem um plano de manejo, por exemplo, com pirarucu e tambaqui, a gente tem visto claramente que o tamanho volta, né? Você consegue ter exemplares grandes nas populações, e agora a gente está vendo um outro efeito que é difícil de mensurar, né? Eu brinco que tudo que a gente aprendeu sobre estrutura de comunidade de peixes e até as distribuições de tamanho, peixes de lagos de várzea, principalmente, a gente não considerou a presença do pirarucu, né? Historicamente, ele não estava aí. Então, é bem provável que a gente tenha uma visão que a gente acha, mesmo de ambientes naturais, ela seja muito enviesada, né? A gente já tem registrado uma situação em que os grandes exemplares não estão aí, e ao longo da cadeia trófica também tem problemas, né? No purus, eu voltei agora semana passada, o manejo do pirarucu é um sucesso, do tambaqui também, mas você pergunta para os pescadores, e o tucunaré já quase não existe mais para pesca, né? O tamanho dos peixes de porte médio também está caindo. Então, talvez a gente esteja vendo aquele momento na estrutura da comunidade em que tem a bagunça e que isso vai estabilizar em algum momento, mas talvez a gente esteja agora vendo de fato qual era a estrutura original de distribuição de tamanhos, estrutura da comunidade e tal. Talvez não tivesse tantos bichos de categorias tróficas, níveis tróficos intermediários, uma coisa mais vertical, uma cadeia mais curta, muitos detritívoros, né? E os predadores de topo aí. Então, acho que a gente ainda vai aprender e para isso precisa de tempo, né? Vamos ver onde que isso vai acabar. Não, só para esclarecer, realmente nós não consideramos tempo porque nós temos amostras em cada ponto de diferentes momentos, desde 99 até 2018. Foi uma ideia de tentar, mas não dá, porque não tínhamos réplicas para poder ver esse efeito. Mas aí vai a questão do protocolo e da possibilidade de padronizar isso como uma recomendação de que se façam em monitoramentos de longo prazo, como é o caso das hidrelétricas, né? A gente vai tentar de novo nas hidrelétricas. Isso pode crer que eu vou continuar ainda, né? Temos os dados do Madeira, temos do Xingu, enfim, a gente está tentando. Os dados do Tocantins também estão disponíveis. Obrigado, Vitória. Gente, agradecer a todos e a todas pelas contribuições, agradecer a vocês que estão online com a gente. A gente encerra o período da manhã, estaremos de volta às 14h, aqui no mesmo local. O link de acesso para a parte da tarde é diferente do link que vocês estão agora. E muito obrigado a todos e a todas. Pode encerrar online, por favor? A gente vai sair todo mundo andando para o lugar do almoço, acho que Vitória vai de carro,